tempos em que até editora tá lançando livro com capa de IA, a gente tem que se posicionar porque fica parecendo que a gente é amigo do cara e eu não sou amiga do cara. Então, assim, pelo contrário, na verdade, tem muita coisa contra. Então, hoje vamos falar sobre escritores e inteligência artificial, maneiras péssimas e maneiras aceitáveis de usar no seu processo de escrita. Essa é uma discussão que eu vejo com bastante frequência até nas redes verticais, né? Mas eu sinto que ela é muito fragmentada. Então, fazendo esse vídeo aqui é uma tentativa de unir tudo o que eu já vi sobre o assunto em diversos perfis. Eu vou deixar marcado dois perfis em específico, linkado. Dois perfis em específico aqui na descrição, que eu de fato peguei os vídeos e me baseei neles pra falar um pouquinho aqui, né, de trazer ideias e maneiras que as pessoas costumam usar e o quão aceitável ou não, ou ético ou não, se é que dá pra falar de ética nesse sentido, né, isso é, mas a gente sabe que é inaceitável você deixar um pedaço do prompt no produto final do seu livro, né? Com isso, pelo menos, a gente tá alinhado que você não pode pegar um pedacinho da resposta dele do ChatGPT, que não é nem o texto que ele te deu, é só sim, vou reescrever de maneira tal, tal e tal, e deixar no seu livro, né? Isso a gente tá acertado que isso é inaceitável. Beleza, começamos bem, ok. Eu acho que o que a gente precisa entender é que escrever um livro, um romance, né, falando de formato de publicação e não de um romance romântico, é uma coisa que leva tempo. E aí muita gente tenta usar alguma inteligência artificial na expectativa de diminuir o tempo necessário para fazer isso. Só que é uma tarefa árdua por um motivo, sabe? É uma tarefa longa e demorada por um motivo, porque você precisa ter um envolvimento emocional, você precisa de horas ali se debruçando sobre aqueles personagens e sobre as relações entre eles, ou se for um livro, né, que não se passa no nosso mundo real, seja ele fantasia, distopia, qualquer coisa, ficção científica, qualquer coisa nesse sentido. Você precisa passar um tempo ali se dedicando em como aquelas coisas funcionam. E é por isso que é uma tarefa árdua, porque não é só o seu raciocínio sobre como aquilo funciona de fato, é o seu jeito de expressar aquilo na história, de preferência sem meter um infodumpzão logo no início, de parar a história inteira e explicar tudo como se fosse, sei lá, como se fosse um livro didático. Não é isso que você tem que fazer se você é um escritor de ficção, né? Não é assim que funciona normalmente. Mas enfim, então eu entendo que é uma demanda pelo tempo. A gente tá cada vez mais, né, nessa de querer fazer tudo mais rápido e otimizar e não sei o que. Só que tem processos que eles precisam ser graduais, eles precisam ser demorados e lentos, porque é uma construção. Um livro não nasce de um surto. Ele não nasce de um surto. Você pode ter uma ideia, mas toda a complexidade que se desenvolve em volta dessa ideia inicial demora muito mais tempo, porque a sua cabeça precisa de tempo para pensar e para pesar quais são as melhores decisões a serem tomadas. E aí você tem a parte de planejamento, que também toma mais tempo, até a parte de escrever em si e todos os processos após a escrita. Então, leitura crítica, revisão, leitura beta, enfim, leitura sensível, dependendo da obra, muitas outras etapas, sabe? É um processo longo, é um processo de muitas etapas. Eu imagino que a gente também esteja em consenso que não é pra você chegar pro ChatGPT e falar: oi, eu tive uma ideia de um livro com isso, isso e isso, escreve aí pra mim. A gente sabe que isso aí, né, não é pra você fazer, porque aí você vai vender um negócio que não foi você que escreveu. Acho feio, né? Acho que você tá, assim, trazendo uma desonra pra todos os escritores que de fato escrevem os seus próprios livros. E aqui ghostwriters estão inclusos, tá? Porque eles têm o contrato deles, eles estão escrevendo eu espero que da maneira tradicional de escrita, que tá quase virando isso, né, agora. Mas aí tem as pessoas que eu não tô fazendo a IA escrever por mim, eu tô só conversando sobre as ideias que eu tive e pedindo novas ideias e pedindo pra ela avaliar. Você sabe que máquina não tem senso crítico, né? O senso crítico dela é falar o que você quer ouvir. Esse é o senso crítico de uma inteligência artificial. Então, a não ser que você faça isso tudo de uma maneira bem específica, trazendo as referências e tudo mais que você queira, primeiro, não vai funcionar. Segundo, se você pede para a inteligência artificial te dar novas ideias, primeiro, saiba que nenhuma dessas ideias é nova, porque tudo que a inteligência artificial consegue fazer é mexer com o que já existe, né? Como se ela tivesse um banco de dados muito grande de todo o conhecimento, nesse caso literário, de narrativa,
narrativa, né, de estruturação de arcos, enfim, e ela vai te dar alguma solução, alguma ideia, alguma coisa relacionada a tudo isso que já existe, né? Ela não vai te dar uma coisa nova, ela não vai trazer pra você, por exemplo, subversões de tropes que muitas vezes ficam muito surpreendentes e divertidas enquanto a gente tá lendo. Ela não vai trazer pra você, não, mas se você juntar tal referência com tal referência, e aí, tcharam, você cria uma coisa que é basicamente nova, ou pelo menos que é muito única, sabe? Você tem personalidade naquela ideia, que é o que vai te fazer alcançar leitores, de fato. E um parêntese importante, né, que a mesma ideia que ela dá pra você, ela está dando para todas as outras pessoas, tá bom? Então não pense que você é o queridinho do ChatGPT, porque você não é. A mesma coisa que ele te falou, ele pode falar pra mim, ele pode falar pro fulano, ele pode falar pra todo mundo, a mesma coisa. E aí a gente acaba com o quê? Um monte de livro igual. Olha só que interessante, é assim que se faz o processo. E aí, caso você esteja se perguntando, vou tirar a ideia de onde então? Vou falar com quem então? Você não tem amigos? Não tem uma pessoa que você pode virar e falar, nossa, eu pensei em escrever um livro sobre isso, o que você acha? Leria? Isso vai te deixar muito mais borbulhante de ideias do que falar com o ChatGPT. E eu posso dizer isso por experiência própria, porque eu tenho a Ana, que é a minha leitura beta mor, assim, ela estava aqui no Beleverso desde que tudo era mato, desde que eram apenas alguns contos, e eu sempre conversando com ela, mesmo que ela não me desse novas ideias, às vezes ela fazia a pergunta certa, entende? Pra eu pensar em outra coisa. Mas só você falar sobre, você ter esse fluxo, né, de você estar pensando a ideia e explicando ela pra alguém, já fazem maravilhas pelo nosso raciocínio. E é por isso que terapia é tão importante, tá? Porque a gente consegue muito mais concatenar e organizar pensamentos falando em voz alta ou até escrevendo, né? Escrevendo mesmo sobre eles. Ah, eu pensei isso, e aí se conecta com isso, e aí faz não sei o que, o fulano e o protagonista e a relação entre eles e tal. Então você consegue fazer isso de outras maneiras também. Agora, se você já tem uma ideia inicial e você tá precisando de alguma coisinha pra te deixar mais animado, gente, recorra ao Pinterest, ou ao Cosmos, ou a sites do tipo, que são esses sites de grandes catálogos de imagens de referência. Não só imagens pra, tipo, referência do personagem, referência do lugar onde a história se passa, referência de qualquer coisa nesse sentido, mas também pra pegar frases. Eu sei que no Pinterest, por exemplo, tem um grande acervo de prompts de escrita, né, ou de frases mesmo, de trechinhos de diálogo. Então você pode pesquisar, por exemplo, você quer escrever um Enemies to Lovers, você pode pesquisar frases Enemies to Lovers. E aí você consegue trechinhos e aí você pensa, nossa, isso daqui seria legal pra minha história. Ou não, uma situação parecida com essa, porque você não precisa usar a frase na real. E eu, inclusive, tenho uma história que nasceu de um prompt que eu vi muitos anos atrás, que foi a princesa tem um romance com o revolucionário que quer derrubar o governo do pai dela, né? E aí foi assim que nasceu a Princesa Quebra-Nozes. Foi daí que veio. E todas as outras coisas, e a roupagem de contos de fadas e do Quebra-Nozes, de fato, apareceram muito tempo depois, sabe? Então, assim, a gente nunca sabe os caminhos misteriosos que a criatividade pode tomar. Então, esteja aberto, esteja atento. Outra coisa que pode te ajudar muito é música. Se você já sabe qual mais ou menos é a vibe da sua história, você pode procurar músicas, pode procurar uma playlist que tem essa vibe, ou você pode selecionar algumas músicas e deixar o Spotify fazer a magia dele. No YouTube tem algumas playlists muito boas também, com coisas assim, tipo vibes Dark Fantasy, e aí você entra e você fica, meu Deus. Eu já encontrei algumas muito legais, inclusive, e aí normalmente o que eu faço é pegar essas músicas e passar pro Spotify, porque eu tenho a minha playlist de escrita geral e eu tenho playlists de projetos específicos. Então eu mantenho ali as duas, né? Algumas músicas vão pra playlist de escrita geral e outras vão pra playlist de algum projeto. Mas na verdade, pra mim, o mais importante de todas as coisas é: para de abafar os seus pensamentos. Deixa a sua mente trabalhar. Criatividade é um processo e você tem que estar disposto a ouvir. Para de colocar música o tempo todo. Olha pro mundo. Olha pras pessoas ao seu redor, sabe? Quando você tá no ônibus passando assim, olha. Olha pro lugar onde você tá passando. Olha com atenção, olha e enxerga, sabe? Olha as pessoas que estão no ônibus junto com você, ou as pessoas que estão do lado de fora. Eu tenho
passado muito por esse processo de só observar. E eu acho que isso é essencial. E é engraçado, inclusive, porque teve uns dias atrás eu vi uma garota andando assim, eu tava indo pra praia pra caminhar. E aí eu vi essa garota e ela andava de um jeito tão confiante, sabe? De um jeito. Sabe quando tem aquela descrição em algum lugar de tipo, e ela andava, ela vivia como se não devesse nada a ninguém? Era essa a descrição dessa garota. Ela andava, tipo assim, com o peito aberto e muito decidida. Enfim, eu achei isso uma das coisas mais lindas. E é sobre isso que a gente precisa estar disposto a se afetar pelo mundo, porque é pra ele que a gente vai criar no fim das contas, né? Então nós, artistas em geral, precisamos estar atentos, precisamos estar vendo e vivendo as coisas o mais plenamente possível nos momentos em que a gente consegue. E é aí que vem o nosso próximo tópico, que é se você joga o seu texto lá e pede uma opinião, né, pra inteligência artificial. Primeiro, novamente, você não tem amigos? Principalmente se você conhece alguém que é muito o seu público-alvo. Eu conheço algumas pessoas que são completamente meu público-alvo, não só a Ana, mas algumas outras colegas também. Então, são as pessoas que normalmente eu pergunto, ou que eu mando, tipo assim, um pedaço, uma cena, um capítulo e falo, olha, o que você acha sobre isso? Eu sei que você gosta de tal e tal coisa. Você acha que a vibe está parecida? Por exemplo, sabe? Então, por quê? Porque a gente tá tentando passar sentimentos e causar sentimentos, né? A gente tá tentando passar um sentimento que o nosso protagonista normalmente está tendo e ao mesmo tempo que a gente está tentando causar algum sentimento no leitor, que pode ser igual ou não. Podem ser sentimentos diferentes. E aí, inteligência artificial não tem sentimento, né? Máquinas, no geral, não tem sentimento. Então, como que ela vai avaliar se esse sentimento está sendo bem passado? Ela pode sim pegar, porque quando fulano, que é um grande autor de não sei o quê, queria falar sobre raiva, ele falava de x maneira, e aí você está falando desse jeito, está alinhado. Mas isso é muito frio, sabe? Isso é muito distante do que as coisas de como as coisas realmente acontecem, sabe? Ainda mais quando a gente tá falando de língua portuguesa, que é uma língua muito rica e que as inteligências artificiais não são programadas no nosso idioma. Então, elas estão sempre passando por um processo de tradução, mas às vezes não existe uma tradução tão direta e tão específica para algum tipo de palavra, entendem? Ou para alguma emoção, né? A gente sabe que saudade, por exemplo, só existe em português. É muito mais complexo do que parece você só jogar um texto ali e fazer. Sem falar que quando você joga o texto ali, as suas ideias do seu texto e a sua estrutura e a sua maneira de construir a história passam a ser parte do banco de dados da inteligência artificial e das ideias que ela vai dar para outras pessoas, né? Tem essa parte também, sobre direitos autorais. Mas eu tô falando só sobre o seu processo de escrita aqui. Por último, uma parte que eu até tenho um pouco de empatia, tá? De entender o lado de quem faz isso, mas eu não entendo o lado de quem divulga isso. Pra mim são duas coisas completamente diferentes. Então, falando sobre IA generativa de imagens em específico. Primeiro, como já dito, inteligência artificial não cria nada do zero. O que ela vai fazer é pegar o traço, pegar o estilo de vários artistas, misturar ali mais ou menos e te dar uma coisa muito parecida com um monte de coisa que já existe. O que muitas vezes é ruim até pro seu livro, pro seu mercado, mas sem falar que passa, né, o direito autoral dos ilustradores, ou dos fotógrafos, ou dos, seja lá, que categoria de artistas forem, que produziram aquelas imagens que viraram banco de dados, entende? Porque muitos deles são contra e não autorizaram. Muita coisa foi pega pro treinamento de inteligências artificiais sem o consentimento dos criadores daquilo. Então sim, você pode esbarrar nos direitos autorais de alguém quando você faz isso. Agora, individualmente, é algo que eu nunca faria e que eu nunca consumiria. Não porque eu acredito que esse tem IA na capa, tem IA no texto. Não, eu acho que você pode ser escritor e não ser desenhista. Beleza, tá ótimo. Mas eu acho que se você não tem o respeito, sabe, pela arte alheia, por todos os ilustradores, por todas as pessoas que tiveram o seu trabalho roubado para o treinamento de inteligência artificial, eu não quero ler o seu trabalho. Eu não quero consumir o seu trabalho, porque você é um artista se posicionando contra a sua própria classe. Beleza, escritor faz uma coisa, ilustrador faz outra coisa. Mas ainda assim, tá todo mundo sendo desvalorizado igual. Então vamos, né, ter um pouquinho de solidariedade de classe. Por isso que sempre que eu posso,
eu contrato ilustradores, inclusive eu estou criando, né, uma listinha de ilustradores, assim, eu já tenho, na verdade, uma lista de ilustradores que eu ainda quero contratar o trabalho. Tem ilustrador para todos os preços, tá bom? Para todos os preços. É só você procurar direitinho, você vai encontrar alguém que tá cobrando um preço que você consegue pagar. E se ainda assim for muito, pede um pouquinho de cada vez. Não precisa pedir 3, 4 ilustrações de uma vez. Pede uma, depois pede outra, aí pede mais uma. E é legal que você consegue até diversificar e ter vários ilustradores diferentes. E apoiar o trabalho de várias pessoas, sabe? Então, dá pra fazer, gente. É só se organizar. Mas o ponto que eu falei que eu até entendo um pouco é pra ilustração de personagem. Por quê? Porque eu sei que tem pessoas que têm dificuldade de visualizar isso, né, na própria cabeça, de visualizar aquele personagem fisicamente na sua própria cabeça. E aí eu entendo você, ou visualizar aquele lugar, né? E aí eu entendo você ir pra inteligência artificial pra tentar fazer uma imagem mais parecida com o que você está pensando, mas eu não entendo você divulgar isso assim, porque bate no mesmo ponto da arte de capa, né? Você tá, de alguma maneira, desvalorizando o trabalho de ilustradores. Nem desvalorizando, na verdade, desrespeitando o trabalho de ilustradores. Então, se você sentir necessidade de fazer esse tipo de coisa, se você não conseguir encontrar uma imagem que se assemelhe ao que você quer, seja no Pinterest, no Cosmos, no Google, em qualquer lugar, faz e guarda pra você, por favor. Faz e guarda pra você. Sem falar que, se você for fazer, por exemplo, uma ilustração dos personagens separados e uma ilustração do casal, eles vão ter caras diferentes, porque a inteligência artificial não consegue manter constância. Então vai ficar meio esquisitinho, tá bom? Então, tem vários motivos pra você não fazer isso. Então, gente, aqui é a Fê Editora, diretamente do futuro, pra dizer que eu achei que faltou uma coisa importante aqui. As pessoas sabem, tá bom? Quando você usa inteligência artificial no seu texto, porque ele fica sem alma, porque ele fica sem personalidade, porque ele fica genérico, tá? E as pessoas também sabem quando você usa uma imagem de inteligência artificial, porque, de novo, ela fica sem alma, ela fica genérica e ela parece muito com todas as outras. Fica esquisito, cai ali num vale da estranheza, assim, principalmente se for uma coisa mais realista, né? Cai ali nesse vale, então todo mundo sabe e tá todo mundo achando feio, tá bom? Mas então você não pode usar pra escrever, não pode usar pra revisar, não pode usar pra dar ideia, não pode usar pra gerar imagem, pode usar pra quê? Pois bem, chegamos a elas. As maneiras inofensivas de usar inteligência artificial no seu processo de escrita e não no seu texto. Tenham isso muito claro, tá? No que eu tô dizendo aqui. Primeiro, e o mais importante e o mais incrível de todos, a inteligência artificial é uma ferramenta de pesquisa incrível. Então, você consegue pesquisar ali, primeiro, nomes, você consegue talvez colocar, né, uma descrição do seu personagem, do que você quer passar com esse nome e ter alguns nomes que podem se assemelhar, né, que podem ter essa mesma vibe aí que você quer pro seu personagem. Isso é muito legal, muito interessante. Eu nunca fiz isso no momento atual, por quê? Porque eu já tenho há alguns anos um grande documento do Word que são só um monte de nome e seus significados. Então, normalmente quando eu preciso de um nome pro personagem, eu só abro esse documento e eu vou lendo assim, achei, é isso. Mas já tem alguns anos que eu faço essa coletânea porque são nomes que eu gosto, nomes que eu quero usar em imagem, em histórias. E é uma dica que eu deixo pra vocês, tá bom? Se você vê um nome legal, não deixa só salvo no seu TikTok, não. Junta essas coisas todas em um lugar só. Porque quando você precisar consultar isso, vai ser muito mais rápido. E você vai de fato consultar, entende? Se você tá escrevendo uma coisa fantástica, né? Você pode procurar por criaturas mágicas, mitologias, contos antigos que já existem e que se assemelham àquela temática pra você se inspirar, usar de referência. E sempre peça as fontes, gente, sempre peça as fontes, tá bom? De onde a inteligência artificial tirou aquele conteúdo que ela está te passando, tá? Isso é muito importante porque de vez em quando esses chats dão uma alucinada, né? Ok que nesse caso alucinar não é tão grave assim, mas, por precaução, peça. Eu tenho também uma lista de seres mitológicos, né? De vários, assim, folclores diferentes
que eu fiz com a ajuda de inteligência artificial, sim. Então, ela tá lá montadinha pra quando eu precisar de alguma ideia, de alguma inspiração, de alguma referência, de alguma coisa, eu vou lá, releio a lista, e a minha tá separada, inclusive, por elemento, né? São criaturas por elemento. As criaturas relacionadas ao fogo, criaturas relacionadas ao ar, criaturas relacionadas à água. E aí tem alguns que são meio interseções, assim. Enfim, é essa vibe, sabe? Então eu acho assim que esse é um uso assim maravilhoso, ou até pra te ajudar a encontrar referências em outros tipos de outras mídias, né? Você pode pedir músicas que tenham a ver com essa vibe, você pode procurar filmes que tenham a ver com o que você tá querendo escrever pra você assistir e se inspirar e pegar novas ideias e um novo olhar, né, sobre a coisa. Então, nesse sentido de buscar referências pra se embasar, maravilhoso, vai, sabe, divirta-se. Assim como você pode pesquisar simbolismo de animais e plantas. Além de outras coisas também, né? Tipo, nós tem muitas linguagens simbólicas que podem contribuir muito pra sua narrativa, que podem deixar tudo mais, assim, incrível e mais amarradinho, sabe? O leitor vai ver que teve ali um empenho de pesquisa. Eu costumo usar a linguagem vitoriana das flores nas minhas histórias. Eu tenho um livro, mas de vez em quando eu pesquiso uma ou outra coisa por fora também que eu acho que faz sentido pra aquela história. Inclusive no processo que eu tô agora, no projeto que eu tô trabalhando agora, eu coloquei uma cena de uma corça que ela reflete o futuro da protagonista, basicamente. E aí, tipo assim, fazer essas coisas é muito legal. E você pode começar pesquisando com inteligência artificial, de novo, pedindo pra ela te dar as fontes, da onde ela tirou aquilo, e indo lá conferir se é minimamente confiável. Outro ponto, sinônimos e antônimos. A gente tem o nosso querido site de sinônimos, mas nem sempre ele é muito preciso, né? Às vezes os sinônimos que ele dá não são exatamente o significado que a gente precisa. Então, se você pegar só aquela frase, colocar na inteligência artificial e pedir sinônimos da palavra tal naquele contexto, você consegue sinônimos diferentes ou antônimos diferentes, né? Caso você esteja querendo construir algum contraste pra alguma coisa. Então, eu acho que esse é um dos usos assim mais práticos. Até você pode experimentar talvez novas construções daquela frase em específico, mas de novo, tome cuidado com o quanto você vai munir o banco de dados com a sua escrita e as suas ideias. Por último, mas não menos importante, pelo contrário, muito importante, marketing. Gente, se tem uma coisa que a inteligência artificial consegue é te juntar tudo que tá dando certo do mercado literário e em outros mercados também. Mas então você consegue ali ver o que funciona para vender livros em um geral, e aí você pode especificar para o tipo de livro que você escreve. Então, para montar o seu planejamento de lançamento, por exemplo, é maravilhoso. Óbvio que vão ter coisas mais personalizadas ali, porque né, cada livro tem uma experiência mais única para o seu leitor, mas no geral, para fazer assim a primeira parte, a base, né, é muito mais prático. Enfim, pessoas, foi isso. Espero que vocês tenham gostado, anotado as diquinhas que eu deixei aqui pra vocês. E essa é a maneira que eu vejo, tá? Essa é a maneira que eu vejo o cenário nesse momento. E pode ser que daqui a um tempo eu perceba que as coisas mudaram demais e eu posso atualizar esse vídeo aqui pra vocês. Mas, por enquanto, isso é tudo. Eu acho que a nossa sociedade não estava preparada para receber a inteligência artificial da maneira que foi recebida, principalmente a generativa de imagem. Então, vamos tentar ser um pouco mais responsáveis nesse uso por toda a questão de direitos autorais, mas também por toda a questão ambiental, né? Não é brincadeira, gente, não é brincadeira. Enfim, caso você queira ler um trabalho completamente humano de escrita, tá aqui na descrição o link de A Princesa Quebra-Nozes e de Os Dois Fins de Gisele, que são as minhas histórias. E não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever nesse canalzinho lindo e me acompanhar nas outras redes. Eu vejo vocês no próximo vídeo e tchauzinho!